O governo do estado anuncia hoje uma série de investimentos no litoral do estado. O repórter Luiz Versucci tem as informações. Boa tarde, Luiz. Oi, Aldo, boa tarde para você, muito boa tarde a todos. Eu estou aqui no Hospital Santo Amaro, no Guarujá, e nesse momento ainda está acontecendo a coletiva de imprensa, os anúncios feitos pelo governador do estado, Geraldo Alckmin, os prefeitos daqui da Baixada Santista e também de secretários do estado. Um dos principais anúncios foi o repasse de 11,4 milhões de reais para esse hospital aqui, o Hospital Santo Amaro, para melhor atendimento da população e também para finalizar a obra da maternidade daqui desse hospital. O segundo anúncio também que eles fizeram foi a entrega de 6 ônibus para transportar os alunos daqui da Baixada Santista. As cidades daqui da Baixada que serão beneficiadas são Guarujá, Peruíbe, Itanhaém, Mongaguá, Praia Grande e São Vicente. E por último, também até o momento que foi anunciado, é uma parceria entre governo do estado, CDHU e Prefeitura de Santos para a construção de 1.658 moradias populares da CDHU. Eu volto com vocês ao estúdio. Obrigado, Luiz. Já imaginou abrir a porta de casa para receber uma pizza e no lugar do entregador encontrar um drone, aquele aviãozinho não tripulado? A gente vai voando para uma feira de tecnologia onde isso é possível. Quem conta para a gente é a repórter Adriana Cimino. Adriana, boa tarde. Além de entregar pizza, o que mais essas maravilhas voadoras podem fazer, hein? Boa tarde, Aldo. Boa tarde a todos. Eles podem tirar fotos, filmar e também fazer monitoramentos ambientais, detectando incêndios, pragas em lavouras e até atividades ilegais de extrativismo e pesca. Esse aqui é um drone utilizado exatamente em agricultura que pesa 630 gramas, já com câmera e bateria. Ele tem um raio de alcance de 3 quilômetros e o painel de comando dele é esse aqui. Mas tablets também podem exercer essa função de copiloto desses drones. A gente conversa agora com o Emerson Zanon, que é diretor da GeoConnect, onde estão expostos muitos tipos de drones. Emerson, quais são os destaques aqui da feira? Boa tarde. Boa tarde, Adriana. O Mundo GeoConnect é uma feira que apresenta várias opções de coleta de informações, desde as captadas por satélites, por aviões, com câmeras embarcadas e com os drones, que são a grande novidade aí no mercado. Bom, e quanto que pode custar? Qual é o preço mínimo, preço máximo de um drone? Os drones vêm revolucionando a facilidade de captura desses dados. Eles variam de 30 mil a 300 mil reais. Depende da altitude que eles operam e da qualidade do sensor que eles têm. Quer dizer, o drone não é só a aeronave, sim o sensor e a inteligência ou software que faz ele trabalhar, lembrando que ele não tem piloto. Então ele tem que ter uma inteligência muito forte para poder fazer as operações. Tá ótimo, obrigada pelas suas informações, Emerson. A gente não conseguiu colocar nenhum drone para voar porque aqui o teto é um pouco baixo. Mas se você quer conferir pessoalmente todos esses novos modelos, é só comparecer à GeoConnect, que começou hoje e vai até sexta-feira, dia 9. Ela fica aberta das 10 horas da manhã até as 7 horas da noite. A entrada é gratuita, ela está localizada dentro do centro de convenções do Shopping Frei Caneca. Aldo. Adri, me conta uma coisa, qual é a autonomia de voo de uma máquina dessa? E será que chega a Brasília, entregar pizza por lá? Porque aí vai vender bastante, então, né? Pois é, essa aqui, por exemplo, é 3 quilômetros. A gente teria que achar um drone um pouquinho maior para chegar lá para os parlamentares, viu, Aldo Quiroga? Tá bom, Adri. Obrigado pelas informações. Olha só, a ocupação de terrenos e prédios públicos e particulares virou uma onda às vésperas da Copa do Mundo. Segundo a Prefeitura paulistana, há 90 invasões na cidade neste momento. Uma delas está a 3 quilômetros do estádio da abertura. No acampamento chamado Copa do Povo, o número de barracas dobrou em 2 dias. E o aumento é impulsionado pelo déficit habitacional, que na cidade de São Paulo chega a 230 mil unidades. A Viver, incorporadora e construtora dona desse terreno invadido, pediu à Justiça a reintegração de posse. Em 20 anos de luta por moradias, Dona Angelina e 3 de seus 5 filhos conseguiram a casa própria. Hoje, ela participa da ocupação em Itaquera, onde quer garantir que outro filho, que hoje mora na Zona Norte, saia do aluguel. Todos nós precisamos, né, no cantinho para morar, né? Joseilma participa pela primeira vez de um movimento por habitações. Para ela, esse é o único meio de fugir do aluguel, que subiu 25% apenas no último ano. Muito difícil, a gente ganha
pouco e paga muito. A especulação imobiliária com a vinda da Arena Itaquera é a principal motivação que levou a cerca de 2.000 famílias a ocupar a área. O terreno de 150 mil metros quadrados fica a cerca de 3 quilômetros do estádio e estaria abandonado há 20 anos. Desde o início da invasão, na madrugada do último sábado, o número de pessoas na ocupação dobrou e ainda pode aumentar. Ontem, a construtora dona da área invadida entrou na justiça com um pedido de reintegração de posse, ainda sem resposta judicial. O prefeito Fernando Haddad admitiu a possibilidade de a área se tornar zona de interesse social, caso a empresa tenha dívidas com a cidade. Líderes do movimento dos trabalhadores sem teto não temem serem acusados de oportunistas e ainda cogitam a realização de manifestações durante a Copa do Mundo. Se não tiver negociações de garantia de construção de moradia popular para as famílias que está aqui, estará resistência. Porque nós estamos com mais de 2.000 famílias aqui, a gente não vamos sair daqui sem garantir a nossa moradia. O Brasil tem um déficit de quase 7 milhões de moradias, de acordo com o último levantamento do Ministério das Cidades, feito em 2010. 85% delas estão em áreas urbanas. A estatística leva em conta, além da falta de casas, instalações precárias e aluguéis caros demais. O problema vem desde a ditadura, quando foi criado o BNH, Banco Nacional de Habitação. A especulação com terrenos que vai levantando o preço, né? Isso é histórico, mas nos últimos 5 anos o preço da terra mais que dobrou e a renda não acompanhou. Apenas em São Paulo, 130 mil famílias estão cadastradas em programas de moradia. Para resolver a situação, um conjunto de medidas deve ser tomado. Fazer com que os terrenos baixem de preço, ao mesmo tempo que se destine mais recursos para o programa de moradia popular. Quer dizer, precisa ampliar a capacidade de investimento do poder público de um modo geral, tanto federal, estadual, municipal, para que a gente dê conta da enorme demanda que ainda está para ser atendida. Uma das maiores empresas de tecnologia do mundo lançou um concurso no Brasil para estimular projetos voltados à qualidade de vida. Um exemplo é a proposta que pode salvar crianças na primeira infância. 70 mil morrem ainda no primeiro ano de vida por causas que poderiam ser evitadas. Um aplicativo que coloca os celulares a serviço das futuras mães. Nas mensagens de texto, orientações a gestantes e mães de crianças com até 6 anos que podem salvar vidas. Esse é um dos 751 projetos que participam do desafio proposto pela gigante de tecnologia Google a organizações não governamentais do Brasil. A tecnologia a serviço do desenvolvimento da sociedade. O objetivo desse desafio é trazer para o Brasil a oportunidade de empresas, organizações não governamentais, articularem ideias para que a gente possa transformar essa ideia em projetos de melhoramento social. 10 propostas foram selecionadas para a grande final, que acontece nesta quinta-feira. As 4 melhores vão ganhar R$1 milhão cada para investir no projeto. Um deles é o do Instituto 0 a 6. Qualquer pessoa que queira receber essas mensagens, ela vai manifestar o seu interesse. Nós vamos saber qual é a idade gestacional ou a idade do bebê e enviar informações compatíveis com a idade. Eu acho que facilita bastante. Eu tenho uma sobrinha e eu gostaria de receber dicas sobre alimentação, sobre a saúde dela. E a gente tem mais conhecimento para saber o que fazer com a criança. Para João Augusto, a expectativa com relação ao resultado do desafio está grande. E nós pensamos o seguinte, que a vitória desta proposta no desafio Google é uma vitória não do Instituto 0 a 6, nem uma vitória nossa, mas é uma vitória da primeira infância no país. Olha, se você tem muita dor nas costas, não consegue descobrir por quê, a resposta pode estar nessa notícia que une saúde e tecnologia. Com a explosão do uso de smartphones no Brasil, surge um problema que era inesperado. Os médicos estão preocupados com os problemas de coluna causados pelos celulares. Uma mensagem aqui, um e-mail ali, uma foto, um vídeo. É comum encontrar pessoas caminhando e usando o celular ao mesmo tempo. Mas não há aplicativo que evite tombos, esbarrões e até atropelamentos. Além do perigo iminente de acidentes, o uso do aparelho móvel pode representar outro risco. A preocupação dos ortopedistas com a postura comprometida por bolsas femininas e mochilas escolares ficou em segundo plano. Hoje, o desafio nessa área é cuidar da coluna castigada pelo uso exagerado do celular. Se você coloca numa posição boa para as mãos,
né? Para poder enxergar, o pescoço tem que ir para frente. Se você coloca numa posição boa para a cabeça, os ombros e as mãos acabam sendo sobrecarregados. Você sente, por exemplo, de vez em quando algum tipo de dor? Nas mãos no pulso também, no braço, mas é mais no pulso. No pescoço e nas mãos, bastante. Porque eu fico muito, às vezes, deitada com ele na minha frente e aí a mão começa a doer também. A maioria das pessoas não presta atenção à própria postura. E quem apresenta problemas se surpreende ao saber que o vilão é o smartphone. Geralmente atribuem ao travesseiro, ao colchão, ao chefe, né? A tensão no trabalho, né? Não deixa de ser uma tensão, não deixa de ser no trabalho, mas muitas vezes a causa não é a rotina. Para esse ortopedista, nunca é tarde para corrigir a postura e investir na saúde. A adequação do seu equipamento ao que você vai fazer. Se você vai consumir informação, ok, você pode usar um aparelho portátil pequeno, mas se você vai produzir informação, tem que produzir com a mão bem posicionada e com o pescoço bem posicionado. Se você vai usar o seu celular, seu smartphone, tente dividir a sobrecarga, não deixar só com o polegar, que segura, navega e digita. Tenta dividir pelo menos entre os 2 polegares, que isso já diminui para metade a carga no seu polegar. O principal, faça pausas regulares. Copas escuras? Um relatório da Agência Nacional de Energia Elétrica alerta para o atraso em obras das cidades que receberão jogos do Mundial. Em pelo menos um estádio, o fornecimento de eletricidade pode estar ameaçado. Das 12 cidades sedes da Copa, 6 têm atrasos que podem prejudicar o abastecimento de energia. Pelo menos 29 obras de infraestrutura, que já deveriam estar prontas, ainda não foram entregues. A situação mais grave está em Porto Alegre. A subestação Menino Deus, que deve abastecer o estádio Beira-Rio, tinha data de entrega prevista para abril de 2013. O prazo foi prorrogado para abril deste ano. Mesmo assim, só estão prontos 85% das obras civis e apenas 42% da montagem. No relatório, os técnicos da ANEEL demonstraram preocupação com o fornecimento de energia para o Beira-Rio. No outro extremo do país, a subestação que deve garantir o funcionamento da Arena Amazônia, em Manaus, deveria ter sido concluída em dezembro de 2012, mas até agora só 80% estão prontos. O documento da ANEEL foi concluído em 30 de abril, mas divulgado somente agora. Olha, em Minas Gerais, 7 obras da CEMIG estão atrasadas, mas a fornecedora de energia do estado garante que elas não vão interferir no Mundial. O Mineirão, aliás, será o primeiro estádio em Copas do Mundo a usar energia solar. Olhando assim, a imagem do Mineirão é a mesma. Mas as placas estão lá na cobertura do estádio e a usina está em pleno funcionamento. Os cerca de 6 mil painéis utilizam a luz solar para produzir 1.400 quilowatts de energia, quantidade suficiente para abastecer cerca de 1.200 casas. A energia gerada durante o dia ajuda a iluminar o Mineirão e também é integrada à rede elétrica. O importante é o processo em si de se tornar um estádio sustentável, porque é uma área muito grande, um projeto muito grande, a gente fica bem mais tranquilo quanto à garantia de fornecimento de energia dentro do estádio. As placas começaram a ser instaladas em 2012 e a inspiração veio de estádios da Europa. Foram muitos meses de teste para que nós tivéssemos certeza da correta operação e também porque é o primeiro empreendimento desse porte no Brasil. O que nós podemos dizer é que neste momento a usina encontra-se em plena operação e pronta, já não há nenhuma pendência mais relativa à operação dessa usina, nem técnica e nem comercial. Hoje é o último dia para quem precisa regularizar ou tirar o título de eleitor. O eleitor deve comparecer ao cartório eleitoral mais próximo de casa com documento de identidade, com foto e comprovante de endereço. O prazo vale para a transferência do domicílio ou para emissão de títulos novos, no caso de maiores de 16 anos. E também para quem teve o título cancelado por não votar nas últimas 3 eleições. Neste caso, será necessário também pagar uma multa de R$ 3,50 por turno do qual não participou. A polícia prende um homem acusado de ser um dos agressores que lincharam e mataram a dona de casa Fabiane Maria de Jesus, mãe de 2 filhas, no Guarujá, no litoral de São Paulo. Veja essa e outras notícias pelo país.
Valmir Dias Barbosa, de 48 anos, foi preso no bairro de Moinhos, no Guarujá, o mesmo onde aconteceu o crime. Ele confessou ter participado do linchamento de Fabiane Maria de Jesus. Ela foi espancada por uma multidão no último sábado, depois que uma página do Facebook publicou o retrato falado de uma mulher que supostamente sequestrava crianças para rituais de magia negra. Fabiane morreu na segunda-feira. A Justiça de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, condenou 3 acusados pela morte da dentista Cíntia Magali Moutinho de Souza. Vitor Miguel Souza Silva e Tiago de Jesus Pereira foram condenados a 37 anos de prisão e Jonatas Cassiano Araújo a 36. Os 3 invadiram o consultório de Cíntia em abril do ano passado. Como não encontraram dinheiro, eles jogaram álcool e atearam fogo na vítima. O trio não poderá recorrer em liberdade. O caseiro Rogério Pires negou que tenha participado do assassinato do coronel da reserva Paulo Malhães. A declaração foi dada a integrantes da Comissão Estadual da Verdade do Rio de Janeiro e da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado. Os parlamentares destacaram que o acusado negou que tenha confessado o crime à polícia e que o depoimento dele não foi acompanhado por um advogado. Paulo Malhães, que confirmou ter participado de sessões de tortura durante a ditadura, foi morto no dia 25 de abril, durante assalto ao sítio onde morava, em Nova Iguaçu, Baixada Fluminense. Para a Comissão de Direitos Humanos, a possibilidade de queima de arquivo não pode ser descartada. Leandro Boldrini teve o pedido de liberdade negado pela Justiça do Rio Grande do Sul. Ele é o pai do menino Bernardo, morto no dia 4 de abril. A defesa do médico alega que ele foi inocentado pelas outras investigadas no caso. A madrasta Graciele Golini e a assistente social Edelvânia Virganovic. As duas também seguem na prisão. O governo muda a estratégia e, com a ajuda do presidente do Senado, Renan Calheiros, faz manobras para retardar a instalação da CPI da Petrobras. O objetivo seria chegar ao recesso do mês de junho e a Copa sem que nenhuma CPI seja instalada. Veja nas notícias do Mundo Político. Renan Calheiros adiou a reunião com líderes partidários marcada para ontem, que definiria os nomes para 2 CPIs da Petrobras, uma só do Senado e outra mista, integrada por senadores e deputados. O Palácio do Planalto fez pressão e Renan Calheiros desistiu da reunião. Para ganhar tempo, ele convocou uma sessão do Congresso para hoje à noite e pretende enviar o pedido de criação da CPI mista para ser discutido na Comissão de Constituição e Justiça. Bancada do PT decide indicar o nome do líder do governo, Arlindo Quinaglia, do PT de São Paulo, para a vice-presidência da Câmara. O cargo era ocupado pelo deputado licenciado André Vargas, que renunciou após as denúncias de envolvimento dele com o doleiro Alberto Youssef. A indicação agora tem que ser aprovada pelo plenário da Casa. Deputado Paulo Maluf, ex-prefeito de São Paulo, propõe acordo e oferece $1 milhão para encerrar uma ação do Ministério Público de Nova York contra ele. Segundo a ação, Maluf movimentou numa conta bancária nos Estados Unidos dinheiro que teria sido desviado de obras na Prefeitura de São Paulo. Os promotores americanos incluíram os nomes de Maluf e do filho, Flávio Maluf, na lista de procurados da Interpol. Eles correm o risco de serem presos se deixarem o Brasil. Moradores da Crimeia se unem aos separatistas que atuam no leste da Ucrânia. Eles fizeram uma ofensiva armada na cidade de Slaviansk, que já havia sido retomada pelo exército. Houve confronto e pelo menos uma pessoa morreu. Veja essa e outras notícias do mundo. As ruas de Slaviansk estão vazias. Os moradores evitam as ofensivas dos dois lados. O exército montou barreiras nas estradas para controlar o acesso de veículos. Separatistas também estão posicionados em rodovias e ferrovias à espera da chegada da ofensiva militar. Civis foram colocados na frente das barreiras rebeldes para intimidar a ação do exército. Sul-africanos vão às urnas para as primeiras eleições com a participação da geração nascida após o apartheid. E já houve filas antes mesmo da abertura dos postos de votação. Os mais de 25 milhões de eleitores vão escolher os 400 deputados que no próximo dia 21 vão indicar o novo presidente do país. As pesquisas apontam uma vitória do partido governista, o Congresso Nacional Africano, o que deve dar um segundo mandato de 5 anos ao atual presidente Jacob Zuma, mesmo após diversos escândalos de corrupção. A polícia da Coreia do Sul divulga que o excesso de peso pode ter sido uma das causas do naufrágio da balsa que matou mais de 260 pessoas. A embarcação levava o dobro da carga permitida. Além disso, o peso estava distribuído de forma desequilibrada na balsa.
parte da carga não teria sido amarrada corretamente e pode ter se deslocado, agravando o acidente. Autoridades do Havaí divulgam imagens de câmeras de segurança do aeroporto que mostram o momento em que o adolescente que viajou clandestinamente entre a Califórnia e o Havaí desce do trem de pouso da aeronave. O jovem de 16 anos aparece visivelmente desorientado, andando em zigue-zague pela pista. No mês passado, a história dele chamou a atenção. O jovem sobreviveu a um voo de 5 horas na cavidade da roda. Crise em um dos principais jornais da França, Le Monde. 7 chefes de redação pediram demissão em protesto contra a direção e a presidência da publicação. Eles reclamam da falta de confiança e da falta de comunicação com os superiores. O jornal, que completa 70 anos, atravessou uma crise financeira até ser vendido em 2010. Os problemas começaram depois que os novos dirigentes propuseram reorganizar a redação e, entre outras mudanças, deslocaram 50 jornalistas da versão impressa para a versão online do Le Monde. Olha, mais uma notícia internacional. O governo da Nigéria ofereceu uma recompensa de $310 mil por informações que ajudem no resgate daquelas mais de 200 meninas sequestradas pelo grupo extremista islâmico Boko Haram, que é contrário à educação para mulheres. Testemunhas dizem que essa milícia também é responsável por um ataque no norte da Nigéria e foi registrado na segunda-feira e divulgado hoje. E esse ataque matou pelo menos 150 pessoas. Um relatório da Casa Branca traz novos dados sobre as mudanças climáticas. O governo Obama tenta convencer os cidadãos americanos e a bancada republicana do caráter urgente de mudanças para frear o aquecimento global. Falta de acesso à água potável, enchentes de um lado, seca de outro, colheitas prejudicadas. Esses são alguns dos efeitos apontados pelo relatório. Ao longo das últimas 5 décadas, as chuvas torrenciais aumentaram 71% no nordeste dos Estados Unidos. Já no sudoeste daquele país, o problema é a seca, que provoca incêndios devastadores. Outra ameaça são as enchentes. A previsão é que até o final do século, o nível do mar na costa leste americana suba mais de 10 centímetros. Além disso, a temperatura mundial deve aumentar 4,5 graus até 2100. O relatório foi elaborado ao longo de 4 anos por mais de 200 cientistas, com o objetivo de convencer os norte-americanos céticos. Uma pesquisa realizada no ano passado mostrou que apenas 38% da população acredita que será afetada diretamente pelas mudanças climáticas. O estudo também toca num ponto polêmico, ao afirmar que o aquecimento global é causado pelo ser humano. Apenas 47% dos americanos reconhecem a responsabilidade do homem nas mudanças climáticas. Outro grande desafio do governo Obama é obter apoio dos republicanos para aprovar medidas preventivas, como a construção de estradas, pontes e hospitais preparados para funcionar durante furacões ou enchentes. A bancada republicana é resistente às medidas. Eles acreditam que o relatório se mostra excessivamente pessimista e temem que as obras afetem a economia do país. E será que com todas essas mudanças que a gente viu aí, o aumento da temperatura, a Amazônia vai resistir? É o que os cientistas brasileiros querem saber. Eles preparam um experimento revolucionário lá na Amazônia. Eles querem descobrir se a floresta vai resistir às secas provocadas pelo aquecimento global. Uma bolha de gás carbônico, o principal vilão do aquecimento global. Isso é o que os pesquisadores querem criar. Um pedaço de floresta será cercado por torres que sustentam a tubulação por onde corre o gás. Esses tubos serão responsáveis por manter a concentração de CO2 em níveis pelo menos 50% acima dos atuais. Teoricamente, é sabido que o gás carbônico acelera a fotossíntese das plantas. O que os cientistas querem saber é se o aumento da concentração de CO2 esperado para as próximas décadas será capaz também de compensar a redução de crescimento e até a morte da vegetação esperadas num cenário de elevação mais acirrada das temperaturas globais. A construção das torres deve começar no ano que vem e os estudos devem durar até 2027. O projeto, liderado pela Unesp, está orçado em R$89 milhões, que devem ser pagos com recursos do Ministério da Ciência e Tecnologia, da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo e do Banco Interamericano de Desenvolvimento. Bom, vamos saber as informações do tempo em São Paulo e no Brasil. Nadiara, boa tarde. Eu não sei se é impressão minha, mas está difícil de respirar. Todo mundo com a rinite atacada. Alguma chance de chuva para melhorar?
A situação está bem complicada porque faz mais de 20 dias que não chove de forma significativa aqui na capital, então a concentração de poluentes aumentou bastante, também não há ventos que dispersem esses poluentes e a umidade do ar tem caído bastante nos últimos dias. Agora tem áreas de instabilidade avançando pelo estado de São Paulo, então a umidade já voltou a aumentar e tem sim a chance para pancadas de chuva de forma leve hoje, amanhã até a sexta-feira, então pode aliviar um pouco aí essa condição de tantos poluentes na atmosfera. A gente observa aqui nas últimas imagens de satélite que há bastante nebulosidade sobre o estado de São Paulo, também parte da região sul e do centro-oeste por causa dessas áreas de instabilidade que se organizam pelo interior do Brasil. Só que nestas áreas, hoje a previsão é de chuva apenas bem isolada e com fraca intensidade entre os estados da região sul, São Paulo e o interior do centro-oeste. Também tem previsão para uma chuva mais isolada no norte de Minas Gerais e as chuvas mais intensas seguem concentradas aqui sobre o litoral do Nordeste, tem previsão de chuva forte até no litoral da Bahia e também sobre a região norte do país e o estado de Mato Grosso. Os maiores volumes de chuva devem ocorrer aqui nessas áreas mais em escuro, sobre o norte do Pará, algumas áreas do Amazonas e também no litoral do Amapá. No interior do Brasil, tempo bastante seco e hoje temperaturas mais elevadas sobre a metade norte. Sobre o sul, temperatura um pouco mais amena, a máxima de 24 graus em Porto Alegre e aqui na capital paulista, máxima de 28 graus. E veja a seguir, na Hora do Esporte, a gente comenta as surpresas de Luiz Felipe Scolari para a Copa do Mundo. E mais. A repercussão sobre os 23 convocados de Luiz Felipe Scolari. A linhaça é rica em ômega 3, anti-inflamatório natural que auxilia na regulação hormonal.